Nos últimos dias, o cenário das celebridades brasileiras foi completamente dominado por um assunto que mexeu com fãs, imprensa e até mesmo com quem normalmente não acompanha o universo das fofocas. A possibilidade de reconciliação entre Virgínia Fonseca e Zé Felipe. O casal, que anunciou oficialmente a separação há alguns meses, sempre esteve no centro das atenções desde o início do relacionamento, seja pela intensa exposição nas redes sociais, seja pela combinação de personalidades fortes e um dia a dia cheio de acontecimentos. Agora, depois de diversas declarações e gestos públicos, o público se vê diante de um cenário confuso em que a influenciadora parece mandar sinais de que não descarta voltar com o ex, enquanto o cantor se mostra cada vez mais decidido a não dar esse passo para trás. Tudo começou a ganhar força no último dia 8 de agosto, quando Virgínia participou de um evento no Rio de Janeiro para anunciar os enredos das escolas de samba do Carnaval de 2026. Vestida com um look chamativo, cercada por câmeras e jornalistas, ela foi abordada com a pergunta que todos queriam fazer: existe chance de reconciliação? A resposta não foi um simples sim ou não, mas sim uma declaração carregada de subtexto. Virgínia afirmou que tudo está nas mãos de Deus e que, se for da vontade dele, eles voltariam, mas, se não for, seguiriam caminhos separados. A frase foi dita com um tom calmo, quase sereno, mas deixou no ar a sensação de que, pelo menos, da parte dela, as portas ainda não estão trancadas. O uso da fé como guia para o futuro foi visto por alguns como uma forma elegante de evitar pressão, ao mesmo tempo em que abre espaço para a imaginação dos fãs mais esperançosos. A fala repercutiu imediatamente nas redes sociais. Vídeos com o momento da entrevista circularam em alta velocidade no Instagram, TikTok e X, com legendas dramáticas e análises de cada expressão facial. Especialistas em linguagem corporal apontaram que a postura de Virgínia, o olhar suave e o leve sorriso poderiam indicar afeto ainda presente. Mas outros, mais céticos, afirmaram que tudo não passa de um discurso bem construído para manter o clima amistoso entre os dois, sem necessariamente significar interesse romântico. 2. Dias depois, no Dia dos Pais, Virgínia voltou a mexer com a imaginação dos seguidores. Publicou uma mensagem em homenagem ao papai das Marias e do José, referindo-se às filhas Maria Alice e Maria Flor e ao caçula José Leonardo. A mensagem era simples, mas carregada de carinho, desejando bênçãos de Deus ao ex-marido. Em paralelo, ela postou nos stories uma frase que reacendeu o debate: nada melhor do que deixar nas mãos de Deus. Novamente, a conexão com a fala do evento anterior foi imediata. Para alguns, era a confirmação de que ela não tinha fechado a porta. Para outros, apenas mais um gesto de maturidade e respeito pelo pai de seus filhos. Enquanto isso, do outro lado da história, Zé Felipe parecia caminhar em sentido oposto. Em uma entrevista a Léo Dias, ele falou sobre o fim do relacionamento e deixou escapar uma frase que cairia como um balde de água fria nos fãs da reconciliação: não vai ter volta. O detalhe é que o cantor pediu logo em seguida que essa parte fosse cortada da versão final da entrevista, mas o trecho acabou vazando. No universo das celebridades, informações assim se espalham como fogo em mato seco. Em poucas horas, a frase já estava sendo reproduzida por sites de notícias e páginas de fofoca, reforçando a imagem de que, pelo menos da parte dele, a decisão é definitiva. O cantor explicou que a separação não foi fruto de um impulso, mas de um desgaste que se arrastava há meses. Ele contou que tentaram salvar a relação de diversas formas, fazendo terapia, programando viagens românticas e até uma ida ao Japão, planejada como uma tentativa de reaproximar o casal longe das pressões do dia a dia. Nada funcionou. Segundo ele,
A decisão de se separar foi tomada para evitar viver um casamento de fachada, algo que ambos não queriam. Zé Felipe enfatizou que não seria justo manter uma relação apenas pela aparência ou pela pressão do público e da mídia. Essa divergência clara entre o que ela diz e o que ele demonstra criou um contraste que alimenta a curiosidade do público. De um lado, uma Virgínia que se mostra aberta, deixando espaço para o destino agir, sem pressa. De outro, um Zé Felipe aparentemente decidido a seguir em frente, reforçando que a relação como casamento já chegou ao fim. Esse jogo de discursos cria uma tensão narrativa que mantém o assunto vivo, com cada aparição ou postagem virando combustível para teorias e debates acalorados. Nas redes sociais, a divisão de opiniões é visível. Fãs românticos apostam que, no fundo, os dois ainda se amam e que as declarações de Zé Felipe não passam de orgulho ou autodefesa. Outros acreditam que a separação foi o melhor caminho e que os sinais de Virgínia não significam mais do que uma convivência saudável pelo bem dos filhos. Entre esses extremos, ainda há quem sugira que o casal, consciente ou não, está usando a curiosidade do público como forma de manter engajamento e relevância. Jornalistas especializados em celebridades apontam que essa é uma estratégia que já foi usada por outros casais famosos, manter a dúvida no ar para atrair cliques e manter os nomes em alta nas buscas. No entanto, no caso de Virgínia e Zé Felipe, a situação parece mais emocional e menos calculada, especialmente pelas declarações espontâneas e pelo vazamento da fala dele. Ainda assim, não se pode descartar a possibilidade de que assessores estejam cuidando para que, mesmo separados, os dois mantenham uma imagem positiva. A família também está no centro dessa história. Amigos próximos dizem que os dois estão priorizando o bem-estar das crianças e evitando expô-las a qualquer conflito. Essa postura, mesmo em meio a rumores e declarações polêmicas, é vista como um ponto positivo na forma como lidam com a separação. Porém, essa mesma convivência cordial acaba alimentando os rumores, já que fotos juntos em eventos das filhas ou momentos em família costumam gerar burburinho imediato. Especialistas em relacionamentos dizem que casos assim exigem clareza para evitar expectativas irreais. Quando uma das partes mantém um discurso aberto e a outra é mais enfática em descartar a reconciliação, cria-se um ambiente de especulação que pode prolongar o desgaste emocional. No entanto, para figuras públicas, encerrar o assunto nem sempre é tão simples, já que o interesse do público funciona como um ciclo que se autoalimenta. No meio de tudo isso, Virgínia segue postando conteúdos sobre seu dia a dia, trabalhos e viagens, intercalados com mensagens de fé e gratidão. Já Zé Felipe mantém sua agenda de shows e entrevistas, evitando se aprofundar no assunto da separação sempre que possível, mas deixando escapar frases que reacendem o debate. E assim, cada gesto, cada palavra e até mesmo cada silêncio dos dois acaba sendo interpretado e discutido à exaustão. O futuro, por enquanto, permanece incerto para quem torce por uma volta. Embora Zé Felipe tenha sido claro ao dizer que não pretende reatar, a história das celebridades está cheia de exemplos de casais que mudaram de ideia depois de declarações definitivas. No entanto, no momento, a impressão é de que ele realmente acredita que essa fase ficou no passado, enquanto ela mantém um discurso mais aberto, talvez por ainda nutrir sentimentos, ou talvez apenas para não fechar uma porta que, para ela, ainda não precisa ser trancada. O caso de Virgínia. Zé Felipe mostra como decisões pessoais de figuras públicas se transformam em espetáculo coletivo, alimentado por entrevistas, postagens e interpretações. Seja qual for o desfecho, o interesse pelo casal não deve diminuir tão cedo, e cada capítulo dessa história continuará sendo acompanhado de perto por milhões de pessoas, ávidas por descobrir se o destino ainda reserva uma reviravolta para esse romance tão exposto quanto enigmático.